sistema de intranet serve para fazer a publicação de comunicados ou documentos, de acordo com a sua necessidade e na forma como foi definida. Bom, ele é dividido em duas partes. Você tem primeiro a parte de níveis e grupos, que é a definição de hierarquia nessa intranet, aonde o usuário vai participar, qual é o grupo, qual é o nível, setor, etc. Tá? Então você tem nível, grupo e um atalho para visualizar o que cada usuário acessa. E você tem a parte de documentos e comunicados, que é propriamente dito a configuração de documentos e comunicados que vai ser publicado nessa intranet, com as categorias. Bom, partindo para a parte de níveis e grupos, existem dois grandes sistemas que controlam esse funcionamento, nível e grupo. Entra em nível. O que é o nível? É o nível hierárquico da sua instituição. Então aqui nessa parte de nível você vai definir toda a hierarquia de controle de acesso a esse sistema, os setores, um setor dentro do outro, etc. Aqui a gente tem um exemplo de um nível, por exemplo, o primeiro nível, que não tem nenhum superior, que seria a direção, que é o mais alto que existe, onde só o nível mais alto, proprietário, sócio, diretor, etc. acessa, tá? E aí a gente tem níveis hierárquicos abaixo desse nível de direção, por exemplo, uma gerência administrativa, uma gerência de saúde, tá? Então eles são níveis que fazem parte da direção, estão abaixo dele. E aí a gente tem outros níveis, por exemplo, uma coordenação administrativa que faz parte da gerência financeira, uma coordenação contábil que faz parte da gerência financeira. E aí a gente vai trabalhando com outros níveis. Por exemplo, podemos inserir um nível novo aqui, uma coordenação de saúde, por exemplo. Ele pode ser escolhe-se o nível superior, ou seja, quem está acima diretamente dessa coordenação. Por exemplo, ele vai estar vinculado à gerência de saúde, ativo e inativo, inserir. Então aqui ele acabou de inserir um nível hierárquico para trabalhar. O usuário pode participar desse nível, e é isso que vai determinar a permissão e a visualização dos documentos e todos os comunicados. É possível definir que um comunicado ou um documento apareçam em todo mundo, o grupo de todos ou todos os usuários, ou para determinado nível. Então quando você escolhe um nível, daquele nível para baixo os usuários vão poder visualizar. Se você definir um nível hierárquico específico, é daquilo para cima, ok? Então a critério de cada situação você vai definir quem vai acessar determinados níveis, determinados acessos, etc. Para determinar qual é o usuário que faz parte do nível, ao criar esse nível, basta vir aqui nesse menuzinho aqui de usuários, e aqui você tem acesso a todos os usuários do sistema para você associar quais são os usuários que vão participar desse nível. Então aqui eu posso definir que esse usuário, José Carlos, vai participar do nível coordenação financeira. Uma vez que você clicou, marcou, já registrou a associação desse usuário, não precisa fazer mais nada, fechar. Então a gente já tem essa informação definida aqui do nível e quais são os usuários que participam desse nível. Da mesma forma, a gente tem grupos. O grupo pode ser uma reunião de vários usuários. Por exemplo, você tem um grupo comercial que são usuários de níveis hierárquicos diferentes e você quer agrupar para determinados documentos que são comum a todos eles. Então você pode criar esse grupo e trabalhar com os usuários em cima dele. Então aqui a gente definiu alguns modelos de teste, mas basta vir inserir grupo, coloca o nome do grupo, ativo ou inativo, e insere. Bom, da mesma forma que nível, basta vir aqui nos usuários e determinar quem faz parte desse grupo. Então a gente tem aqui
dois tipos de permissão. A gente tem usuários e a gente tem níveis. Então é possível você trabalhar com vários níveis dentro de um mesmo grupo. Então vamos supor que esse grupo comercial vai participar todos os usuários da coordenação administrativa, da contábil e da financeira. Então esse grupo comercial, quando você disparar um comunicado ou quando você inserir um documento e atribuir o grupo chamado comercial, todos os usuários destes níveis vão ter acesso a esse documento. Então isso serve para você direcionar esse acesso. Pode observar que foram definidos os níveis coordenação administrativa, coordenação contábil e coordenação financeira, por exemplo, mas não foi definido o gerência de saúde. O que acontece com essa divisão aqui? Isso funciona para nível também, quando você for atribuir a permissão do seu documento ou do seu comunicado. Todo mundo que participa da administrativa, da contábil e da financeira vai visualizar. Quem participa da gerência de saúde, da gerência administrativa e financeira, também vai visualizar esses documentos, porque ele está no nível acima. Então é importante colocar que você não precisa necessariamente definir o nível gerência administrativa e financeira para visualizar os documentos abaixo. Colocou todo mundo e ele vai acessar. Mas existe o contrário. Por exemplo, se eu definir só gerência administrativa e financeira. Quando você fizer gerência administrativa e financeira, vamos supor que você tem 3 usuários que são dessa gerência administrativa e financeira, que estão acima da coordenação administrativa contábil, né? E que só eles têm acesso a esse documento. Quem está abaixo dele não tem acesso. Então, quando você vier aqui, você define o nível só com gerência administrativa financeira, por exemplo, tá? Ou você pode definir só os usuários desse grupo. O usuário João, José, Joaquim que vão participar desse grupo. Então é um grupo fechado específico para determinados assuntos. Então você pode marcar aqui o usuário específico. Quando você criar um documento, atribuir a permissão aqui, ele vai respeitar isso e só esse usuário vai fazer parte disso aí. A qualquer momento, fechou, você criou esse seu grupo com as suas permissões. Se você tiver dúvida qual usuário pertence a cada grupo ou nível, basta vir em níveis e grupos, visualizar permissões. Aqui tem uma espécie de visualizador para todos os grupos e níveis que este usuário faz parte. Serve mais para ter uma visão. Então, por exemplo, aqui está aparecendo 3 vezes esse usuário aqui, porque ele participa do nível direção, está no grupo comercial, está nesse grupo Qualicare. Então você consegue visualizar aqui facilmente quais são os níveis e grupos que este usuário participa, tá? Você pode filtrar pelo nome do usuário, pelo nível hierárquico para saber qual é o nível hierárquico que tem cada um, tá? Por exemplo, coordenação administrativa. Se a gente filtrar aqui pela coordenação administrativa, a gente sabe que o usuário é o administrador, né? Ou todos os grupos para saber o que cada grupo tem, de uma maneira mais fácil, né? Então, quem faz parte do Qualicare, esses 2 usuários, tá? Então, aqui é mais para visualização. Bom, definidos os níveis, grupos, quando for necessário, já pode partir para a inserção de documentos e comunicados. Então, dentro da internet, documentos e comunicados. Há 2 partes nessa questão de documentos e comunicados. Você tem a categoria e você tem o documento e comunicado em si. Em categorias, é livre para definição dessas categorias, né? A gente colocou aqui alguns exemplos: olerite, ponto, comunicado, manual, etc. Mas é livre a critério de cada instituição. Inserir categoria, você define se ela faz parte de alguma outra, uma subcategoria, por exemplo, ou se é o primeiro nível, né? Então a gente tem um teste. Ordem de exibição, isso é importante. Lá na hora que o usuário está vendo esses documentos, é possível você definir se esta categoria vai obedecer uma ordem diferenciada. Por exemplo, você tem uma categoria que começa com A, B ou C, mas você quer que aquela que começa com C apareça por primeiro sempre. Então você pode definir uma ordem diferente para aquela categoria. Lá na hora da visualização do usuário, isso vai aparecer primeiro, tá? Ou deixar em branco. Ativo, inativo, inseriu, pronto, ele inseriu a categoria, tá? Bem simples para você trabalhar. Feito isso,
a gente pode partir, vou excluir essa categoria de teste, a gente pode partir para documentos e comunicados. Aqui é a parte de operação, que quem faz a administração sempre vai ter acesso a todos os documentos e todos os comunicados. Pode fazer o filtro por seção, pode fazer o filtro por categoria, por exemplo, a gente acabou de criar, se isso está ativo ou inativo, e a última versão também. Existem vários status dessa última versão, se a gente quiser localizar, está em elaboração, etc., publicado, enfim, de acordo com a versão. O sistema trabalha basicamente com dois tipos de inserções. Quando você vai inserir um documento, você pode inserir um arquivo ou comunicado ou um documento com versão. Então, depende da sua necessidade. Arquivo ou comunicado é voltado para coisas mais simples. Você vai inserir um comunicado, que seria uma notícia, um dizer, etc., uma notificação simples com texto, ou um arquivo simples, uma folha de ponto, um olerite, etc., um documento simples que é um arquivo só que não vai mudar. A parte de documentos com versões, ele é voltado para situações, por exemplo, onde existe um sistema de gestão de documentos, em que aquele documento tem uma versão que precisa ser respeitado essa versionamento, né? Geralmente, em sistemas de gestão com normas ISO possuem esse versionamento de documento, em que você insere uma versão, você publica, você revoga, e aí todo mundo tem acesso a uma versão atualizada desse documento, de acordo com o andamento. Bom, vamos começar pelo inserir arquivo ou comunicado, que é a parte simples. Inserir novo arquivo ou comunicado. São dados básicos. Aqui você marca a seção que isso vai permanecer, de acordo com a configuração lá no usuário final. Ele vai ter duas abas: comunicados, arquivo ou documento. Então você define onde isso vai aparecer aqui. Vamos trabalhar com comunicado. Comunicação de teste. Você define a categoria, por exemplo, aqui uma categoria de comunicado. Da mesma forma, você pode definir a ordem de exibição, ou seja, você quer que esse documento, mesmo que ele foi inserido lá há bastante tempo, possui uma ordem alfabética que ficaria lá embaixo, você pode mudar essa ordem de exibição e colocar em cima da lista para o usuário final acessar. Você tem uma opção de resumo. Quando o usuário está visualizando a sua lista de documentos, aparece um campo de resumo. Se você quiser que esse resumo seja visto mais rápido, basta que você colocar esse resumo aqui, não é obrigatório. Partimos para a parte de texto ou arquivo. Você pode escrever um texto, tá? Pode ser uma notícia, um comunicado, uma instrução, etc. Fica a critério seu trabalhar com essa informação. Ou você pode mandar um arquivo. Por exemplo, você está colocando só uma folha de ponto do usuário João ou José. Então você não precisa colocar um resumo, não precisa colocar o texto. Basta colocar o arquivo. Tá? Então vou procurar aqui um arquivo. Por exemplo, olerite, né? Ele já vai fazer o envio desse arquivo, né? Vou tirar esse texto, não precisa, vou tirar esse resumo. Tá? Vou inserir esse olerite, ativo, inserir. Ao fazer a inserção de um documento pela primeira vez, ou seja, você acabou de inserir esse documento, ao terminar a inserção, ele vai te apresentar a tela de permissões. Ou seja, você vai definir agora quem vai ter acesso a esse documento ou esse comunicado, baseado nos níveis hierárquicos, no grupo, ou se você quiser definir um usuário direto. Tá? Então, aqui é aquela lista de níveis e grupos, basta que você marque a quem pertence esse documento, ou seja, quem vai ter acesso a esse documento. Tá? Então, são os níveis que você quiser colocar. Esse é um documento que só a direção vai acessar, então marca só a direção. Não, esse é o documento que vai para a coordenação de saúde e a coordenação financeira, que é esse nome aqui, marca aqui essa informação. Você pode definir permissão para grupo. Isso pode acontecer ao mesmo tempo, tá? Grupo, permissão, etc. Você pode definir uma permissão para grupo, ou seja, vamos supor que você criou um grupo de toda a organização com o nome dela. Então, quando você quiser definir que um comunicado pertence a todo mundo,
todos os usuários acessam, não precisa ficar definindo usuário por usuário, você vem aqui e define um grupo com o nome da empresa, por exemplo, que você criou, e você vai colocando os usuários nele. Então todo mundo vai ter acesso. Ou se você quiser, você pode definir uma permissão específica para o usuário. Vamos supor que é um Olerite. Olerite não é para todo mundo acessar, então você desmarca, né, que a gente marcou, você vai marcar qual é o usuário. Por padrão, você que criou o documento sempre vai ter acesso a ele, mas você pode remover essa informação. Basta vir aqui em remover e colocar essa informação. Vamos supor que é o Olerite aqui que a gente está cadastrando um comunicado do José Carlos. Então aqui você vai definir que esse José Carlos que vai acessar isso. Não tem nenhum nível hierárquico, não tem nenhum grupo e tem um usuário direto. Ou seja, só este usuário vai conseguir acessar esse documento. Então, a partir do momento que você marca aqui a informação, já fica publicado. Fechei. Aqui a gente tem alguns exemplos já criados, folha de ponto, Olerite, para que você possa ver, tá? A qualquer momento eles estão aqui para você consultar. Então isso é um documento, um comunicado básico, simples, que é voltado para notificação, Olerite, ponto, que são aqueles arquivos básicos. Bom, a segunda parte do sistema é a inserção de documentos com versão, ou seja, você insere um documento que vai ter um histórico de versões, você pode ter várias versões desse documento. Então, basta vir inserir documento, documento com versão. Ele abre uma janela semelhante, mas alguns dados são suprimidos. Então eu vou colocar um documento com versão, por exemplo, um título, tá? É um manual de acesso. Posso definir uma ordem, posso definir um resumo. Manual de operação do sistema, por exemplo, né? Eu venho aqui em conteúdo e aqui você define as versões. No caso é um documento que eu acabei de criar, então não tem versão nenhuma. Novo conteúdo e aqui você define a versão desse conteúdo, se é a versão 1, 2, 3. Tipo desse conteúdo, eu posso estar colocando um texto, então eu posso ter uma instrução normativa de trabalho, por exemplo, que é um texto que eu escrevi direto aí, ou eu posso ter um arquivo. Então eu posso vir um arquivo aqui, vou enviar esse arquivo, vou buscar aqui no meu computador o manual operacional, né? Já vai mostrar aqui para mim. A versão eu defino, aqui o campo é livre, cada instituição define a forma de escrever, 1.0, 1.00, V1, V2, etc. Isso é critério da instituição, né? Então a gente coloca aqui no versionamento que a gente chama de versionamento semântico, que é 1.0.0. Sugestão é trabalhar com isso, mas é livre a colocar. Vigência, a gente tem documentos, principalmente quando você trabalha com um sistema de gestão, versionamento, você tem uma vigência, ou seja, a partir de quando que este documento vai valer. Aí você pode colocar a data ou pode deixar em branco se você não tiver ainda essa informação. Aqui por padrão o status desse documento é em elaboração, tá? Aqui você está elaborando este documento. E aqui você tem uma coisa bem legal que é requer leitura. O que é esse requer leitura? Quando esse requer leitura estiver ativo, vai aparecer um destaque nesse documento lá para o usuário para que ele faça a leitura desse documento. Depois a gente vai demonstrar o histórico de leituras desse documento. Então ali vai ficar destacado esse usuário para que ele possa ler. Ele fica meio que obrigado a ler esse documento. Se ele não ler, não vai sumir esse destaque ali. Então pode definir sim ou não. Aqui a gente tem um campo de observações, ele é uso interno. Não vai trabalhar com nenhuma, não vai ser demonstrado para nenhum usuário, ninguém vai visualizar esse campo de observações, é apenas para uso interno, não é obrigatório, de repente você quer fazer uma observação, deixar para alterar depois, etc. Você coloca essa observação aqui. Ao final existem duas opções, você tem salvar e alterar depois e salvar e publicar. Quando você clica em salvar e alterar depois, ele vai salvar essa informação e você pode alterar posteriormente. Não fica disponível para o usuário, não fica publicado, nada disso. Ou você tem salvar e publicar. Quando você coloca salvar e publicar, o sistema já vai publicar o documento automaticamente, já fica disponível para todo mundo.
tá? Vamos salvar e alterar depois. Ok, pronto. Quando você faz o salvar e alterar depois, ele já vai, quando é uma primeira inserção, ele já vai abrir para você a telinha de permissões do documento. Então está aqui o permissão do documento. Mesmo critério de comunicado, você pode definir um usuário, um grupo ou um nível hierárquico, tá? Por padrão, você que acabou de criar esse documento já recebe a permissão de acesso a ele. Posso fechar. Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, esse documento que eu acabei de criar aqui, ele está em elaboração. Alguns outros estão publicados, né? Então você consegue ter essa dimensão em que está em elaboração, o que está publicado, para você comparar e fazer a alteração posterior. A qualquer momento eu posso vir no alterar, vir em conteúdo, e aqui eu tenho a versão que eu acabei de criar. Ainda não coloquei ela em vigor, ela está em elaboração, né? Posso vir no visualizar. Tá aqui o documento que eu acabei de criar, o arquivo que eu inseri aqui. Bom, eu posso vir aqui e publicar esse documento. Como que eu faço a publicação desse documento? Basta eu vir aqui em salvar e publicar. Pronto, esse documento foi publicado. Podem observar que aqui ele mudou o status para publicado. Agora, todos os usuários que eu defini nas permissões já têm acesso a esse documento. Tá? Bom, como é que eu defino o usuário quando eu não defini lá no início qual é o usuário que pertence? Qualquer momento, basta que eu venha neste cadeado, que é alterar permissões, ele vai carregar para mim as permissões desse documento. Então eu posso alterar a qualquer momento quem acessa ou não este documento.